E o São Paulo demorou, mas enfim anunciou nessa quinta-feira a contratação de Domingos Duarte, zagueiro que já estava no tricolor há pelo menos 2 semanas. O São Paulo esperou pelo fim do transfer ban, que proibia o registro de atletas para confirmar a chegada do zagueiro português de 31 anos de idade, que jogou as últimas 4 temporadas no Getafe, por lá, titular absoluto e representante de uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol. Na temporada passada, o Getafe só tomou menos gols do que Real Madrid e Barcelona. Foram 113 partidas no Getafe, jogador que chega sem custos, contrato até julho de 2028. Salário na casa dos 600 a 700 mil reais por mês, por salário, entenda, salário em carteira, direitos de imagem e também pagamento de luva. Só para completar sobre o São Paulo, Caleri enfim assinou o novo contrato com o tricolor. O atual venceria em dezembro e foi prorrogado até dezembro de 2028. Se em 2028 o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos, o vínculo será estendido até dezembro de 2029. Outro que está sempre com a gente, William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Que história é essa de que o São Paulo está com dinheiro? Tem que parar de contratar volante para fazer essa função de meia. Vamos lá, quem que o São Paulo tem contratado de volante para fazer a função do meia? São alguns, né? Entendi o que você quis dizer. Bom, bora explicar um pouquinho do contexto financeiro do São Paulo. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, tem atrasado direitos de imagem com frequência. O Enzo Dias chegou a prometer levar o São Paulo à justiça caso não pagasse 50 mil dólares. São Paulo conseguiu fazer a quitação. O tricolor, que sofreu o terceiro transfer ban de sua história por conta de uma dívida de 6 milhões e 100 mil reais, fez o pagamento nessa quarta-feira. Pois bem, como é que surgiu, de onde surgiu esse dinheiro que o São Paulo usou para pagar a Lazio na primeira parcela do Marcos Antônio? Ninguém no São Paulo responde. Mas a principal notícia tem a ver com algo que eu contei com exclusividade para vocês outro dia. O São Paulo e Ticketmaster estão fechados. Um acordo total de 250 milhões de reais por 5 anos, tá? A Ticketmaster vai passar a cuidar dos ingressos do estádio para jogos e shows e também vai cuidar do sócio-torcedor do São Paulo. O Gabriel Sá trouxe ontem a informação de que desses 250 milhões de reais, 140 milhões serão antecipados pela Ticketmaster. Se o São Paulo tivesse direito a 50 milhões de reais por ano, o Arrimacis vai antecipar mais da metade do tempo de contrato para poder salvar suas contas, o próximo presidente que se lasque nessa situação. E com esses 140 milhões sendo 110 do sócio-torcedor e da tiqueteira e outros 30 de um camarote que será reservado para a Ticketmaster durante esse período, camarote grande, gigante, um dos maiores do estádio, o São Paulo vai conseguir resolver os pormenores, as dívidas emergenciais e eventualmente até buscar um ou outro reforço. Essa é a realidade financeira do tricolor, que fechou os 5 primeiros meses do ano, para ser mais preciso, com 65 milhões de prejuízo, tá? São Paulo havia estimado ficar no vermelho em 50 milhões de reais, no fim das contas, o vermelho foi de 65 milhões de reais. O Gilmar Lima: quero ver o Newton no lugar do Pablo Maia, Domingos Duarte no lugar do Arboleda, Pedro Ferreira no lugar do Luciano Falso 10 e o Vitor Sá na ponta. Deixa eu só registrar que o São Paulo confirmou hoje a contratação do Domingos Duarte, que já está há mais de 2 semanas no São Paulo. Essa oficialização hoje se deu porque o São Paulo conseguiu fazer o pagamento do transfer ban. O Joelison perguntando se eu já falei sobre o São Paulo. Já falei, mas sempre trazendo novidades e atualizações. O São Paulo ainda pensa e busca contratações. Eu acho que com essa possibilidade de antecipação de 140 milhões de reais a coisa fica menos complicada. Resta, porém, lembrar que para que o contrato com a Ticketmaster comece a valer, há necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo. E os caras no conselho têm trabalhado nos bastidores para reprovação. E aí, só para completar, no último fim de semana, rolou um encontro lá na parte social do São Paulo entre conselheiros notáveis do São Paulo, né? E entre outras coisas, rolou uma discussão lá de um conselheiro importante, antigo, que já foi até candidato a governador em São Paulo. Fugiu o nome dele agora. E ele começa a bater boca com a Arrimacis. E aí o Macis levanta a voz para ele e ele fala: ó, não grita comigo, porque eu já te livrei de 3 processos importantes, pesados aqui no São Paulo. Depois chegaram a comentar que esses processos teriam a ver com assédio. Enfim, mandei mensagem para esse... Deixa eu ver se ele consegue me responder numa dessa. Eu mandei e não respondeu. Mas vou tentar de novo, vai que...
Rogério Caboclo lançou chapa para ser presidente do São Paulo. Pois é, Luiz, rolou uma reunião de integrantes do grupo dele, o vídeo até viralizou com uma musiquinha, enfim, respeito os costumes, hábitos, mas a musiquinha me parece meio demodê. E essa reunião serviu para apoiar a chapa do Rogério Caboclo. Vocês vão se lembrar dele. Foi presidente da CBF, até fazia um trabalho de razoável para bom, mas acabou sendo alijado do processo depois de acusações contra ele de assédio sexual, tá? O Caboclo andou meio escondido na política do São Paulo, teria sido indicado pelo Vinícius Pinotti, e até o Outen Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, aparece nesse vídeo em que as pessoas articulam a candidatura do Rogério Caboclo. O Macês, ao que tudo indica, será também candidato, e esse assunto vai ferver daqui até dezembro, tá bom? Bom, Nahuel Ferrarese acaba de assinar contrato com o Botafogo. O vínculo agora será em definitivo com durabilidade, com duração até 2029. Com isso, o São Paulo não precisará pagar quase 20 milhões de reais pela contratação de Newton. Em contrapartida, o tricolor teve um prejuízo de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões e 200 mil reais. Isso porque o São Paulo teve que diminuir o valor de Ferrarese, que estava fixado em 6 milhões de euros. Agora, podem cravar, Ferrarese não é mais jogador do São Paulo. Antes da assinatura teve até um impasse que quase melou o negócio e pá. Isso porque o Botafogo vivia crise financeira ferrenha, né? E o Ferrarese queria muito ir para o futebol europeu. Após semanas de negociações travadas, o acordo foi finalmente selado, fechado e assinado. Sendo assim, fim da novela, Ferrarese é do Botafogo em definitivo. Para finalizar, rapaziada, teve aí a quase oficialização de Rogério Caboclo como o possível candidato à presidência do São Paulo pela oposição. Marcelinho Portugal Gouveia também é outra possibilidade. Os dois vão ter um encontro no próximo dia 13 para definir essa situação. E o que acontece? O Diego Fernandes, possível investidor do São Paulo, né, que está querendo trazer investidores para o clube, questionou essa questão do Rogério Caboclo, né? E ele faz uma postagem onde ele diz isso aqui, ó, rapaziada, ó. Porque ele não trouxe nada a sério até hoje. Vai muito bem distribuindo camisa do São Paulo. Isso aqui foi um comentário, acho que do Caio Forjaz, né? E aí, o que acontece, gente? O Diego responde o Caio Forjaz e diz: mentiroso, não fica nem vermelho. Vamos esperar o que de você e seu grupo? Queriam que eu comprasse a ideia ultrapassada de vocês? Negociaram um cargo na gestão Macis e por algum motivo, o qual eu não sei, ele não acatou os pedidos de vocês. E aí, desembarcaram da gestão dele. Olha essa revelação, rapaziada. Olha só, mano, impressionante. Votou na permanência do Outen Aires. O Caio Forjaz, de fato, votou. O Caio e o grupo dele votaram na permanência do Outen. Aí ele fala mais, o Diego: você e seu grupo são uma vergonha para nós São Paulinos. Em pensar que eu sento em mesas com Florentin Pérez, John Harry, né? Jim Rubber, nossa, nem sei falar esses nomes. Fora os maiores empresários, CEOs e banqueiros do Brasil. Pelo amor ao São Paulo, tive que sentar em uma mesa com você e seu grupo. Só o São Paulo para fazer eu passar por isso. Quanto às camisas de patrocinador, e os torcedores do clube devem estar muito felizes comigo, sou a única pessoa que expõe a marca do São Paulo fora da velha política e das páginas policiais. Você se orgulha de colocar no seu Instagram que é conselheiro do São Paulo? Eu, no seu lugar, eu teria vergonha. Você também é um dos responsáveis pela maior crise da história do clube. E dessa vez, não apaga o post e fala que fui eu que apaguei. Fixa ele aí, fecha aspas, disse o Diego Fernandes detonando o Caio Forjaz. Uma coisa é certa, tá? Eu sei que muita gente, até influenciadores da mídia alternativa, fala que o Diego Fernandes só quer aparecer e não sei o que não vai fazer. Eu não discordo completamente. Agora, que ele é o único cara que tá levando a marca do São Paulo pro mundo, isso é um fato, gente, desculpa. O marketing do São Paulo não faz isso. Teve show aí do cantor Harry Styles. Qual que foi a foto que postaram do Harry Styles com a camisa do São Paulo? Teve show da Dua Lipa, acho que foi a Dua Lipa, não sei, a Shakira. Quando que ela postou com a camisa do São Paulo uma foto? Cadê o marketing do São Paulo nessas horas? Não tá fazendo. O Diego Fernandes tá fazendo o trabalho de marketing do clube. Se é errado, se é certo, se ele quer se aparecer ou não, não me interessa. Ele tá fazendo. E quem está sendo pago pra fazer, não está fazendo. O The Weeknd veio no Morumbi. Cadê a foto? Nada. Acho que a última ação que teve foi com o cara do Vecna lá do Stranger Things, né? Foi a única ação, a última ação que teve, mais nada. Aí o Caio Forjaz, ele coloca aqui, ó, segue mensagem que mandei diretamente para o Diego Fernandes sobre a ofensa que fez numa postagem minha. Pra variar, postou, apagou e colocou nos seus stories.
O Diego Fernandes disse que quem apagou foi você, Caio. Aí tem aqui a mensagem do Caio Forjaz. Mentiroso é o senhor. Nunca apresentou nada sério para meu grupo. Saiu do Paulistano decepcionado porque as pessoas não compraram sua história de rede social. Mantenha o respeito comigo, por favor. Se bem me lembro, os conselheiros do São Paulo que estavam naquela reunião no Paulistano estavam cagando pro Diego Fernandes, não estavam nem prestando atenção no que o Diego Fernandes estava. Eu não tô aqui sendo advogado do Diego, tá? Mas, você acha mesmo que eu vou confiar em conselheiro do São Paulo? Por mais que seja o Caio Forjaz, que tenha uma boa intenção, e não sei o que, sei que lá. Eu não confio em ninguém dos conselheiros do São Paulo, porque, para mim, todos são farinha do mesmo saco. Se o São Paulo está nessa fase que está hoje, se o São Paulo está nessa crise que está hoje, é graças ao Conselho Deliberativo do clube. Ponto final. E se vocês querem mudar alguma coisa, tragam propostas. Mostrem propostas que vá a melhorar o São Paulo, que vai tirar o São Paulo dessas dívidas, que vai tirar o São Paulo do fundo do poço. Mostrem propostas, irmão. Enquanto ficar esse discursinho político pra lá, não vai resolver nada. E isso vale também pra você, Caio Forjaz, pro Flávio Marques, que, pô, eu gosto pra caramba do Flávio Marques, acho um cara que tem ideias maravilhosas, mas nesse sistema, nunca que vai melhorar, nunca. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.